Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa jornada que é, ao mesmo tempo, uma viagem física e uma lição de vida. Vamos entender as ideias de um poeta que decidiu trocar tudo que tinha por uma estrada bem estreita. Essa é a pergunta que move a nossa história de hoje. E é uma questão que, apesar de ter sido feita há mais de 300 anos, parece que nunca foi tão urgente, tão atual quanto agora. Então vamos lá conhecer a história de Matsuo Basho, o homem, o poeta, que ousou viver a resposta para essa pergunta. Pensem na cena, Japão do século XVII. Uma era de paz, sim, mas uma paz controlada por shoguns militares. Viajar era algo super perigoso, muitas vezes até proibido. E mesmo assim, lá estava Basho, já um poeta consagrado, um mestre, que sentiu um chamado para algo bem mais profundo. E o destino dele não era qualquer lugar. Era Michinoku, o norte místico. Para o pessoal da capital, aquilo era tipo o fim do mundo civilizado. Um lugar de lendas, de fantasmas, de natureza bruta. Ir para lá definitivamente não era uma viagem de férias. Era uma peregrinação espiritual direto para o desconhecido. Tá, mas por que alguém faria isso? Para entender de verdade, a gente precisa olhar para a filosofia que movia esse homem. Porque, para o Basho, a arte não era uma coisa isolada, sabe? Não era um ato intelectual, fechado, num quarto. Era algo que precisava ser vivido, respirado e, talvez o mais importante, precisava ser caminhado. Ele queria, na verdade, encontrar a alma da cultura japonesa. E como? Visitando os mesmos lugares que os grandes poetas do passado tinham visitado. Ele queria sentir o que eles sentiram. Então, a jornada física era, na verdade, uma jornada poética. E aqui está o objetivo dele, karumi, ou leveza. Essa era a filosofia por trás de largar tudo. A ideia de se despir do que é supérfluo, para talvez encontrar o que é verdadeiro. E essa busca pela leveza, olha, não era só mental, não, era literal. Ele levava o mínimo do mínimo para que a alma ficasse livre, sabe? Livre para absorver o mundo. E foi assim que a jornada começou. Um caminho que ele mesmo chamou de Ozomichi, a estrada estreita. A saúde dele já era frágil. Essa viagem não era uma aventura com um final feliz garantido de jeito nenhum. Era uma entrega total ao desconhecido, uma peregrinação com a consciência de que talvez ele nunca mais voltasse. E a viagem era esse contraste o tempo todo. Num dia, ele estava lá sentindo o divino num templo antiquíssimo, no outro, estava sentindo a humildade de dormir no chão de um estábulo. O sagrado e o, digamos, mundano caminhavam lado a lado a cada passo. Essa jornada, claro, não era só sobre andar. Era uma odisseia direto para o coração dos sentimentos. E ela teve seu auge em dois lugares muito especiais. O primeiro lugar foi Hiraizumi. Séculos antes da visita dele, Hiraizumi tinha sido o centro de um clã de guerreiros superpoderoso, um lugar de glória, de riqueza, mas quando o Basho chegou lá, o que ele encontrou foi uma coisa bem diferente. E foi ali, olhando aquela paisagem, que ele escreveu um dos seus haikais mais famosos, que diz assim: "Ah, o capim de verão, é tudo que resta dos sonhos dos guerreiros." É genial o que esse poema faz. Ele coloca lado a lado a ambição humana, castelos, poder, exércitos, sonhos de glória eterna, e do outro lado, a realidade, simples e esmagadora. Só o capim de verão, crescendo e soprando no vento, onde antes havia tudo aquilo. O que Basho sentiu ali tem um nome no Japão: Mono no Awari. É uma espécie de tristeza bonita, uma tristeza gentil que vem da consciência de que tudo passa. É sentir o peso da história e a leveza do agora. Tudo ao mesmo tempo. E isso só mostra o quanto esse sentimento é universal, né? Não é só tristeza. É uma nostalgia profunda por algo que se foi para sempre, seja um império ou um momento especial. É um sentimento que a gente que fala português conhece muito bem, como saudade. Mas a jornada do Basho era feita de altos e baixos, de contrastes. Depois da melancolia de Iraizumi, ele se deparou com um lugar de uma beleza natural avassaladora. E aí acontece uma coisa incrível. A lenda diz que a beleza de Matsushima era tão perfeita, tão sublime, que Basho sentiu que qualquer poema que ele tentasse escrever seria uma ofensa àquela vista. A natureza calou o poeta. Às vezes, a experiência mais profunda é justamente aquela que as palavras não conseguem alcançar. Ok, e o que tudo isso significa? Como essas experiências todas transformaram o Basho? Ele entendeu ali que o objetivo nunca foi chegar a um lugar específico. O objetivo era se tornar a própria jornada. O lar dele não era mais uma casa com paredes.
O lar dele era a estrada, era o movimento constante. Então, a grande questão é: o que essa peregrinação lá do século XVII tem a nos ensinar hoje, nesse nosso mundo tão acelerado? O Diário de Viagem do Baixo é, no fundo, um guia para viagem lenta, ou slow travel. Cada um desses passos é um jeito de praticar o carume, a leveza. É um convite para a gente se desconectar para poder se conectar de verdade, para sentir a história dos lugares, encontrar beleza nas coisas mais simples e, claro, viajar com menos peso, tanto na mala quanto na mente. E no fim, Baixo nos deixa com essa reflexão. A estrada estreita não precisa ser uma viagem pelo Japão. Pode ser um projeto novo, uma mudança interna, a busca por um conhecimento. O importante é a atitude, caminhar com leveza, com os olhos e o coração bem abertos.